no interior da Judéia, nasceu um homem chamado Judas, cujo destino o levaria dos caminhos poeirentos de sua terra natal à presença do próprio Messias. Seu coração, inicialmente moldado pelas histórias antigas das Escrituras, agora se encontrava no limiar de uma jornada que transcenderia a compreensão humana. No pequeno vilarejo de Queriote, na região da Judéia, cresceu o homem, cujo destino estava entrelaçado com o próprio Salvador. Seu nome ecoou através dos séculos não apenas como um discípulo, mas como aquele cuja traição foi predita e cumprida. Quando Jesus de Nazaré percorria as aldeias da Galiléia, suas palavras ecoavam como um chamado divino aos ouvidos de Judas. Podemos ver sobre esse chamado em Mateus capítulo 4 e versículo 19, que diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Essas palavras ressoaram nos cantos mais profundos de sua alma, ecoando profecias antigas de um Messias que reuniria o povo de Israel. Ele se juntou aos 12, testemunhando milagres e ouvindo ensinamentos que desafiavam sua compreensão. Judas seguiu Jesus, testemunhando milagres e ouvindo seus ensinamentos transformadores. No entanto, mesmo em meio aos momentos de admiração, dúvidas começaram a surgir em seu coração. Ele se viu ponderando sobre as expectativas do Messias e o propósito do reino que Jesus proclamava. As escrituras que ele conhecera desde a infância ecoavam em sua mente. Os salmos de Davi falavam sobre traição. Veja como isso é descrito no Salmo de capítulo 40 e versículo 9, que diz: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar." No crepúsculo poeirento de uma tarde na Judéia, enquanto os raios de sol se dissipavam lentamente no horizonte, Judas Iscariotes encontrava-se imerso em seus próprios pensamentos sombrios. O caminho irregular que cortava as colinas rochosas parecia ecoar suas inquietações interiores. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, uma questão persistente pulsava em sua mente. Ele sabia que o mestre frequentemente lidava com doações e cuidava das finanças do grupo, mas algo dentro dele ansiava por uma resposta. Com uma voz hesitante, Judas finalmente reuniu coragem para abordar o assunto delicado que o assombrava. "Rabi", começou Judas, sua voz carregada de incerteza, sobre as finanças do nosso grupo. "Tenho pensado que talvez seja prudente ter uma gestão mais organizada. Não seria sensato garantir que tenhamos o suficiente para nossas necessidades?" Jesus, sempre perspicaz, percebeu a nuance na pergunta de Judas. Ele olhou profundamente nos olhos do discípulo, lendo as preocupações ocultas em seu coração. Ao ver essa cena, Jesus com sabedoria responde com as palavras descritas em Mateus, capítulo 6 e versículo 26, que diz: "As aves do céu não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?" Mas Judas persistiu, seus pensamentos ainda fixos nas preocupações terrenas. "E quanto ao sustento diário, mestre, devemos considerar as necessidades imediatas de nosso grupo. Não seria prudente pensar em garantir nosso futuro?" As palavras de Jesus ressoaram como um eco daquilo que é descrito em Mateus, capítulo 6 e versículos do 31 ao 32, que diz: "Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas." Apesar das palavras sábias de seu mestre, uma sombra de descontentamento pairava sobre Judas. Seus pensamentos retornavam obstinadamente às preocupações mundanas, às necessidades materiais, que pareciam pressioná-lo incessantemente. E assim, naquela tarde poeirenta, o coração de Judas oscilava entre a fé e a ganância, entre o chamado divino e as preocupações terrenas. Sua busca por segurança financeira, enraizada na incerteza e na desconfiança, semeava as sementes de uma traição que, em breve, floresceria em uma tragédia inimaginável. Então, veio a noite fatídica da última ceia. Enquanto partilhavam o pão, Jesus declarou que um dos 12 o trairia. O coração de Judas acelerou, uma mistura de medo e confusão. "Porventura sou eu, Rabi?" Essas palavras ressoaram em sua mente, ecoando as profecias antigas sobre o Messias traído por um amigo. Satanás já tinha tomado o coração de Judas, então as seguintes palavras foram observadas na noite da ceia: "Satanás dominou o coração de Judas." Veja isso em João capítulo 13, versículo 2, que diz:
Durante a ceia, quando já o diabo tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, Judas decidiu em seu coração maligno, influenciado por Satanás a trair Jesus. Ele foi até as autoridades para traí-lo. Veja o que o livro de Mateus capítulo 26 versículos 15 e 14. Quanto vocês me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para traí-lo. Enquanto o sol se punha sobre as vielas estreitas de Jerusalém, um traidor se movia nas sombras, suas intenções ocultas, sob um manto de traição e ganância. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, sentia as sombras do remorso se aproximando, mas sua cobiça o impelia para a frente. Com o coração pesado e os passos vacilantes, Judas se dirigiu aos líderes religiosos, cujos rostos sombrios o aguardavam com expectativa maliciosa. Os líderes religiosos, calculistas e sem escrúpulos, não hesitaram em fixar um preço pelo sangue do Messias. 30 moedas de prata, eles responderam, seu olhar ávido revelando a voracidade de suas almas. Convertendo esse valor de 30 moedas de prata para a moeda atual, podemos imaginar o equivalente em real brasileiro. Considerando o valor histórico e o poder de compra, 30 moedas de prata, convertendo esse valor para real, possivelmente ficaria próximo do valor de 15 mil reais. Esse seria o valor que ele venderia a vida e a confiança de seu mestre, selando seu destino com um beijo traidor que ecoaria através dos séculos. Após a ceia, Judas se aproximou das autoridades religiosas e os guiou ao jardim de Getsêmani, onde Jesus costumava orar. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, sinalizando aos soldados qual era o homem a ser preso. Este gesto, que deveria ser de amizade e lealdade, foi agora manchado pela traição e pela dor. As consequências da traição de Judas foram profundas e devastadoras. O peso da culpa o esmagou, e ele buscou redenção devolvendo as 30 moedas de prata. Judas Iscariotes, com o coração oprimido pelo peso da culpa e do remorso, carregava consigo um saco pesado, contendo as 30 moedas de prata, o preço de sua traição. Cada passo era uma agonia, cada respiração uma recordação de sua queda da graça. Com passos hesitantes, Judas voltou-se para os líderes religiosos que haviam orquestrado sua traição. Com voz trêmula, ele ofereceu-lhes as moedas de prata, buscando desesperadamente redenção para sua alma atormentada. No entanto, os líderes religiosos, cruéis e indiferentes, recusaram-se a aceitar o dinheiro manchado com o sangue inocente do mestre. O que é isso para nós? Isso é problema seu, declararam friamente, empurrando o saco de moedas de volta para Judas. O coração de Judas afundou ainda mais diante da rejeição cruel. Com mãos trêmulas, ele agarrou o saco de prata e fugiu, suas lágrimas misturando-se com a poeira das ruas. A luz do sol parecia ofuscante demais para seu espírito torturado. Guiado pelo impulso de aliviar sua angústia, Judas avançou através da cidade, até alcançar um campo distante, uma extensão de terra árida e desolada. Lá, ele encontrou um homem disposto a negociar, trocando as 30 moedas de prata pelo campo negligenciado. E assim, com o valor de sua traição, Judas comprou um campo, um pedaço de terra estéril e desolado, que refletia a condição de sua própria alma. O campo seria conhecido como o campo de sangue, uma lembrança sombria da tragédia que havia se desenrolado. Então, após esse momento com os líderes religiosos, o Judas saiu para se enforcar, como está descrito no texto de Mateus, capítulo 27, e versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Desesperado e consumido pelo remorso, Judas fugiu para as colinas que circundavam Jerusalém, buscando solas em uma paisagem árida e desolada. Lá, entre rochas escarpadas e ravinas profundas, ele encontrou um penhasco solitário, um lugar onde a solidão e o desespero ecoavam em cada rocha polida pelo vento. Com mãos trêmulas e coração pesado, Judas amarrou uma corda ao redor de seu pescoço, preparando-se para enfrentar o destino que ele mesmo havia selado com sua traição. E assim, com um último suspiro, ele se lançou para o abismo, a corda apertando seu pescoço como um lembrete sombrio de seus pecados. O impacto da queda foi ensurdecedor,
ecoando pelas ravinas como um lamento silencioso. E ali, entre as pedras e o pó, o corpo de Judas jazia, sua vida extinta e sua alma finalmente liberta do fardo de sua culpa. Aprendemos pelo texto de Mateus capítulo 27, versículo 5 que Judas morreu enforcado, mas o relato de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que a morte de Judas foi ainda mais cruel. Veja o que diz o texto de Atos, capítulo 1 e versículos do 15 ao 20. No meio dos irmãos, durante esses dias, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos, e participava do nosso ministério. Ele comprou um campo com o dinheiro da sua iniquidade, caiu de cabeça para baixo, seu corpo abriu-se e todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, aquele campo foi chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. O que provavelmente aconteceu foi que Judas, ao se enforcar com uma corda, ele fez isso em um galho de uma árvore virada para um penhasco. Foi então que Pedro, guiado pelo Espírito Santo, encontrou-se diante do penhasco onde Judas havia encontrado seu fim. E ali, entre as rochas desgastadas pelo tempo, ele viu o que parecia ser o corpo de Judas, suas vísceras espalhadas ao seu redor, como uma macabra confissão de seus pecados. A cena era chocante e perturbadora, uma lembrança sombria da terrível consequência da traição e da falta de arrependimento. E ali, diante daquele penhasco solitário, Pedro proclamou as palavras que ecoariam através dos séculos, lembrando a todos da trágica queda de Judas e da importância do arrependimento verdadeiro antes da graça redentora de Deus. Judas foi consumido pelo remorso e pela tristeza. Seu fim foi trágico. Em desespero, ele saiu para si e enforcou, encerrando sua própria vida em um ato final de angústia. Sua história se tornou um lembrete sombrio das consequências da ganância, da falta de fé e da traição. Assim, a vida e a traição de Judas Iscariotes se entrelaçaram com a história da paixão de Cristo, cumprindo as palavras dos profetas e revelando a complexidade da natureza humana diante do divino. O contraste entre Judas e Jesus revela a essência do conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Enquanto Judas sucumbiu ao maligno, Jesus triunfou sobre ele, oferecendo perdão e salvação a todos que o buscam sinceramente. Assim, o fim trágico de Judas serve como um lembrete sombrio das consequências da escolha do egoísmo sobre a humildade, da ganância sobre a generosidade. A morte redentora de Jesus na cruz oferece esperança e perdão, iluminando o caminho para uma vida transformada pela graça divina. Que possamos aprender com as lições deixadas por esses dois destinos opostos e buscar seguir o exemplo de amor e sacrifício de Jesus em nossas próprias vidas.